Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por estarem desse lado. Hoje tenho um convidado muito especial por muitas coisas que já vão ouvir, mas a primeira de todas, e que o próprio não deve acreditar, mas eu acredito, acho que não estamos aqui por acaso. Foi um acaso ou vários acasos que nos fizeram estar aqui hoje. Primeiro, eu dar o meu contacto ao Luís, que mandou uma mensagem para me ligar, que originou uma conversa de 2 horas, em que o Luís achava que ele depois disto ia convidar a Inês para vir ao podcast, a Inês, e que é o que eu normalmente faço e fiz, mas por acaso, que eu acho que não é por acaso, porque nem sempre 2 mais 2 são 4. Eu mandei uma mensagem ao Luís com a maior das latas a dizer: então Luís, neste dia a esta hora gravamos. E o Luís aceitou e estou muito agradecida, porque vamos falar de vários temas, mas o tema principal não é leve. Infelizmente, o número de pessoas a morrer de suicídio é cada vez maior. Prevê-se que seja a principal causa de morte daqui a uns anos, e não são assim tantos. E por isso acho que é assim um privilégio termos o Luís enquanto pai do Gonçalo, que morreu de suicídio, de partilhar partes da sua vida e ainda ter a coragem e o amor por quem nos ouve, de partilhar esta dor connosco, com um intuito muito nobre, que é este de ajudar. Por isso, eu neste tema do luto do filho, não me atrevo sequer a dizer que imagino como é que é, porque não imagino, não quero imaginar, e acho que se mesmo se imaginasse, ia estar muito aquém do que é. Por isso, Luís, apesar de ser um acaso que não é por acaso, e que eu sinto que não é, muito, muito obrigada pela coragem. Mas fez-me sair da zona de conforto, como eu costumo dizer, e às vezes há desafios que vale a pena ter. Não só para os outros, porque até os próprios podcasts, e foi por isso que eu fiz o contacto consigo, foi porque eu criei empatia na forma como geria todas estas entrevistas e senti que me faziam bem. E portanto, pela primeira vez também tive a coragem de escrever a uma influencer, neste caso de coisas válidas, mas de causas válidas, mas que eu senti que tínhamos uma história a partilhar e que tínhamos uma história a contar. Não era para contar eu. E o mais giro é que, e isto é inédito, eu estou a falar agora com o Luís e depois vou falar com a Inês. E acho espetacular os dois terem aceito, Visões diferentes. terem aceito isso, e o bonito que é, por muita coisa que depois iremos ver, mas o bonito que é não só neste caminho, ainda aos dois, não só decidirem partilhar, como de saberem que vão ser partilhas diferentes, e o que é que vamos ganhar todos muito com isto.
porque acho que de facto não estamos sozinhos, não é só aqui a imagem do livro e da homenagem que já vamos falar do Gonçalo. Acho que esta conversa vai ser a três e esse é o acaso que nos juntou, é o Gonçalo, mas antes de chegarmos a um dos temas principais, Luís, vamos conhecer um bocadinho do Luís, que como eu costumo dizer, eu acho que nós fomos em pequeninos e fomos sendo, é o que faz com que sejamos agora e a forma também como muitas vezes reagimos a certas coisas. Por isso, como é que foi a infância? Como é que foi a adolescência? Eh, a infância, a infância foi uma infância normal. Não, não, não posso dizer que foi muito feliz. Foi uma infância normal. Fui feliz. Numa família com, com tradições e valores conservadores, católicos, num meio fechado, no sentido que estamos nos anos 70. Quando eu fui viver para Porto Alegre, eu vivia em Lisboa durante os primeiros 6 anos e o meu pai resolveu ir para Porto Alegre porque tinha uma altura de grandes obras públicas e fizeram-se muitos hospitais distritais e o meu pai quis ir para Porto Alegre porque ia abrir o hospital novo e portanto quis ir para Porto Alegre e acabámos por ir em 70 para Porto Alegre, portanto uma vivência normal. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente. Deu para fazer várias viagens pela Europa, deu para poder ir estudar um mês para Londres para aprender inglês. Podíamos estudar em bons colégios, vivíamos numa boa casa e pronto. E foi. Concordo. Sim, digamos, com o suficiente. Digamos com o suficiente. Uma relação mais forte com o meu pai, até porque o meu pai desde cedo, desde que se deu o 25 de Abril, o meu pai era uma pessoa de causas públicas e portanto achou que tinha que dar o seu contributo a seguir ao 25 de Abril e portanto teve algum ativismo político. Eu adorava política, adorava aquelas conversas todas. O meu pai ainda por cima era o único que era do PST, todos os amigos eram do CDS e portanto juntavam-se muitas vezes em nossa casa, e, portanto eu assistia a muitas coisas miúdos, naquela altura do verão quente, 75, com as ocupações, a saber se tínhamos que ir embora de Portugal ou não tínhamos que ir embora de Portugal, as malas feitas, à espera de ouvir notícias na BBC de Londres, em ondas médias, uma coisa que hoje em dia já não existe, mas pronto, Nem sabem o que e que nem sabem o que é, mas pronto, ouvia-se uma rádio com muitos barulhos por trás e ouvia-se as notícias que eram um bocadinho diferentes das notícias que passavam em Portugal e pronto, e portanto acompanhei muito todo esse período e portanto aí eu ganhei uma ligação muito forte ao meu pai. Era o único filho, quer dizer, éramos 2 filhos na altura, depois mais tarde nasceu um irmão meu, terceiro, mas eu era o que acompanhava o meu pai. E quando deixa de existir o pai, foi assim? O meu pai deixou de existir, já eu era casado, já com filhos, portanto já foi mais tarde, mas pronto, fiz as campanhas eleitorais todas, tinha ali gostava, aquilo sentia bem, foram tempos difíceis, a altura em que se faziam comícios, que faziam esclarecimento com segurança, com armas, portanto que para mim era uma aventura, era uma aventura. E depois, claro, tive que começar a fazer a minha vida, porque tinha que estudar, porque tinha que ir para a faculdade, porque tinha que me fazer à vida, não é? E portanto quer dizer, esses tempos acabaram. E a faculdade? A faculdade lá se foi fazendo com muita preguiça e comecei a trabalhar cedo também, um ano antes. Estava a estudar em Évora, na altura já namorava a Inês, portanto estar em Évora também me facilitava ali, enfim,
havia outros desafios que se punham, assim, não, Luís, tens que assentar a cabeça, tens que ir para Lisboa. E, e, e nessa altura também havia o fascínio da bolsa. A bolsa era uma coisa que me fascinava. Eu via as pessoas a ganhar dinheiro, havia dinheiro fácil nessa época, no final dos anos 80, e portanto aquilo fascinava-me. Tinha amigos que também trabalhavam na bolsa e portanto eu estava com uma vontade enorme de vir trabalhar para a bolsa, achava aquilo muitas vezes via os meus amigos na televisão, porque quando filmavam no telejornal aparecia, que eu achava aquilo o máximo. E portanto eu também quero vir trabalhar para a bolsa. E fui trabalhar para a bolsa. O que quer dizer que alguém que tira uma licenciatura, assim mais a brincar e sem notas excelentes, depois pode ter um percurso profissional espetacular. Eu não sei se é espetacular, mas pelo menos foi com gosto que eu fiz. Eu comecei a trabalhar em março de 90, e fui trabalhar para a bolsa, não percebia nada, fui aprender, mas achava fascinante ver aquelas figuras que apareciam na televisão e eu olhava para elas com um ar de... e vestido de gravatinha e tal, todo muito engravatado, com um ar muito importante, e aquilo fascinava-me, e realmente nessa altura ganhava-se dinheiro fácil, E voltando aqui à parte em que já existia a Inês, como é que foi? Como é que foi a entrada da Inês? na minha vida. A entrada foi, olha, eu não sei se posso contar os pormenores todos, porque eu não queria, pronto, vamos começar assim, eu não queria ir a havia uma discoteca em Lisboa na altura que era o Bananas, que era muito conhecido, e, alguém me liga a perguntar se eu queria ir a uma festa do terceiro ano de Economia da Católica, que era uma festa no Bananas. E eu olhei para ela e disse, não me apetece. Não quero ir. Mas venha lá, Luís Miguel, vem lá, e não sei o quê. E eu assim, não. E eu não queria ir. E às vezes disse, não vou porque não tenho dinheiro, mas eu pago. E assim, não. Pronto, está bem, eu vou. E quando chego ao Bananas, eu estava com essa minha amiga e a Inês estava com o ex-namorado delas, do bar. E o ex-namorado veio-me chegar com ela, assim, este gajo, não sei o quê. Enfim, estava todo irritado porque eu estava tinha saído com a amiga dele. E eu vi-o e fui-lhe falar, normalmente. E ainda estava ao lado e meti conversa. Ela queria lume, eu dei lume. Foi amor à primeira vista? Amor não foi, mas foi assim, isto tem qualquer coisa. E depois começámos a falar, era prima de uma namorada de um primo meu, enfim, começou ali a haver ali uma ligação, e assim, amanhã vou saber melhor. E no dia a seguir apareci, disse, mas é que eu também estou a trabalhar. Trabalhava no Cambridge na altura, com a mãe, e eu que isso é que eu não sabia. E então eu vou buscá-lo ao Cambridge. Só que eu também não tinha dinheiro nenhum, tinha umas moedas no bolso. E então, de repente, então está bem, então vem cá ter imagina, às 10 da noite. Não, por acaso não foi, nesse dia foi, não, então eu saio ao meio-dia, vem cá ter comigo ao meio-dia. E quando eu lá chego, dou de caras com a mãe. Portanto, logo no dia a seguir, dei de caras com a mãe e pronto, eu conheci logo a mãe nesse dia. E fui Sei o caminho. fiquei logo assim um bocadinho trabalhado, não é? A pessoa vai com umas expectativas e apanha outras logo pelo meio, leva logo assim tipo ferro pelo meio. E depois fomos tomar um café à mexicana e eu só tinha dinheiro mesmo para tomar um café ao balcão, porque se fosse na mesa tinha que pagar a mesa. Então disse, olha, isto é assim, andamos ao balcão, eu pago. Se for na mesa, eu não tenho dinheiro para os dois cafés na mesa servido, portanto, então fomos para o balcão. E pronto, aí começou. Até hoje.
casaram Casámos e tiveram 2 filhos. e tivemos 2 filhos. Tivemos o Miguel. O Miguel foi o primeiro neto dos 2 lados e foi um miúdo, desde pequenino, muito engraçado, porque muito vivo, sempre muito vivo, desde o berçário. Quando está o pai todo babado a olhar para um filho no berçário e o miúdo já virava a cabeça de um lado para o outro. E o meu pai dizia assim: isto não é muito normal, olha lá como a força que ele tem, e que já. Pronto, aqueles pequeninos pormenores. Também foi dos primeiros filhos dos nossos amigos, também, todos. Aliás, houve três amigos que tivemos filhos no mesmo dia, no mesmo mês. Um de maio, outro a 19, outro a 24. E era um miúdo super vivo, super engraçado. Um olho muito aberto e bem disposto, sempre, muito bem disposto. Há uma história que eu costumo contar, que eu realmente, os tempos eram outros. A Inês dava de mamar e eu, claro, à meia-noite deitava-me e ferrava a dormir e só acordava às 8 da manhã. Os teus eram outros. E um dia eu estava a falar com um amigo meu, e estava a dizer: não, pai, o meu filho é fantástico, ao telefone, o meu filho é fantástico, pá, o meu filho à meia-noite adormece, pá, e só mama às 8 da manhã, está impecável. E de repente a minha mulher ouve-me a dizer aquilo: o que tu estás a dizer? Ele, ele acorda de 2 em 2 horas, tu é que não te apercebes porque estás a dormir ferrado, mas ele acorda, e eu não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia. Ainda havia, não é o mesmo que é hoje. As coisas ainda estavam um bocadinho mais definidas. Nós também só tínhamos 2 dias de licença de parto. As mulheres tinham 3 meses. Portanto, juntando muitas vezes as férias, eram 4 meses. Portanto, não havia aquela coisa de ficar em casa para... Portanto, havia papéis definidos ainda. Ainda faço parte de uma geração, talvez a última, mas que teve papéis muito definidos. Não significa que não ajudasse, mas quer dizer, não era eu que não é ajudar, não é que eu não colaborasse, mas era outra geração. É outra geração. E depois vem o Gonçalo. passado 2 anos e meio vem o Gonçalo. O Gonçalo apareceu e era o oposto do Miguel, porque dormia ferrado a noite inteira. Dormia mesmo. E podíamos dizer que dormia mesmo. Ele era... E esse primeiro dia que chegou a casa, foi a noite inteira a dormir, e lembro perfeitamente de Inês ter acordado aflita e de ir a correr para o berço. O que é que aconteceu? Porque não sabia, não lhe tinha dado de mamar, não tinha dado nada, e portanto, o que é que aconteceu? Como é que ele está a noite inteira? E era assim, o Gonçalo era assim. Foi um miúdo que não... muito magrinho sempre, muito magrinho. Magrinho demais. O meu pai costumava dizer, quando nós queixávamos: mas ele é magro, isto não é para vender a peso. E julgava saúde de todo lado, mas era de um percentil mínimo. Era super entroncado, tinha uma figura fantástica, isso muito do lado do avô materno, mas era de constituição, era fininho, aquelas calças tinham que andar sempre todas muito apertadas, com elásticos, porque tudo lhe caía. Um pai brincalhão. Um pai que chegava à casa, brincava, e que era a alegria da chegada e a alegria do parar, porque me saltavam em cima e estavam 15 minutos em cima de mim, e eram 15 minutos que não, eu não vou dizer que era sofrimento, antes pelo contrário, porque era uma alegria, mas ao fim de 15 minutos estava um bocadinho estourado. Depois de um dia de trabalho também estava um bocadinho estourado. Sobretudo o Gonçalo tinha uma coisa engraçadíssima, o Miguel menos, mas o Gonçalo, cada vez que chegava ao pai, os olhos brilhavam. E isso foi uma coisa que me fizeram notar, não foi uma coisa que eu notei. Mas tu já reparaste que o Gonçalo, cada vez que te vê, fica com os olhos a pai, 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 pai.
E E não notava por dia a dia? não estava. Não notava que o Gonçalo brilhava quando o pai chegava pela correria do dia a dia? Não sei, eu não sei. Eu acho que ele tinha ali uma empatia comigo grande. Eh, e se calhar gostava das minhas brincadeiras com ele. E portanto, também passava o dia sozinho com uma empregada. Isto ainda cá em Isto cá em Portugal, Portugal, cá em Portugal. Eh, porque depois foram para Madrid. Antes de ir para Madrid, eu em 96, quando trabalhava cá no banco em Lisboa, senti necessidade de ir aprender algumas coisas de formação mais financeira que não tinha. E nem tínhamos instrumentos para avaliar, softwares para avaliar determinados produtos financeiros. E nós fazíamos muita intermediação de produtos financeiros entre a banca internacional e os clientes em Portugal. E eu achava que mais tarde ou mais cedo os bancos internacionais iriam fazer as coisas diretamente com os clientes e não precisavam de nós para nada. E portanto eu precisava e sentia necessidade de formação. E então lembro perfeitamente que pedi para ir para Londres fazer um curso do mês, caro, era um curso bastante caro, e o banco na altura aceitou. Isso deu-me também alguma responsabilidade, o que é que eu vou fazer, vou ter mesmo que aprender. E às tantas houve um administrador meu que me disse: Luís, mas porquê é que tu, em vez de fazer uma formação de um mês dessas intensivas, não vais trabalhar com um desses bancos com quem trabalhas e pedes um estágio e vais para lá para aprender? E foi a melhor coisa que eu fiz, e fui 3 meses, fiz um estágio em Londres, num banco que também já não existe, o Industrial Bank of Japan, IBJ, que era na City, em Londres, e aí foi a minha primeira experiência internacional. E nessa altura eu fiquei com o bichinho, quer dizer, fiz esses 3 meses em Londres, vinha de 15 em 15 dias a Portugal e a Inês ia de 15 em 15 dias. Portanto, eu via os meus filhos de 15 em 15 dias durante esses 3 meses. Tanto que eu, quando me fui embora, foi exatamente no dia a seguir ao Gonçalo fazer anos. O Gonçalo fazia anos em 12 de janeiro e eu saí, salvo erro, dia 13. E disse ao meu filho, foram-me levar ao aeroporto. E disse para o Miguel, você agora é o chefe da casa. Tinha 3 anos, 3 anos e tal. Disse, você agora é o chefe da casa, portanto agora tem que se portar bem, que o pai agora vai estar fora de casa, você tem que se portar bem. E ele lá dizia à mãe que era: olha que eu sou o chefe da casa. E pronto, e fui para Londres e pronto, e aí saiu-me o bichinho, aí parecia E sempre com o apoio da Inês? A Inês ia muito lá, a Inês claro que deu um apoio fantástico porque ficou com os miúdos em casa, não é? E também trabalhava, também estava a trabalhar na banca, também estava a trabalhar no Citibank e portanto tínhamos apoio em casa, tínhamos a minha mãe, tínhamos os meus sogros que também ajudavam e portanto tínhamos suporte. Mas pronto, era menos uma pessoa em casa. E se calhar era o que menos ajudava, se foi o menos se notou. Mas pronto, e a partir daí ficou o bichinho de ir para fora. E portanto, A ida para Madrid, passado um ano, fácil. acabei por ter uma proposta, ou quase passado um ano, acabei por ter uma proposta para ir inicialmente para a Alemanha, para Frankfurt, que eu aceitei. Portanto, a mudança inicial seria para Frankfurt, mas entretanto houve planos do próprio banco de abrir em Madrid e portanto foi melhor, foi muito melhor, era mais perto e aí foi pensar que estou a conseguir aquilo que quero. Estou a conseguir ir para a banca internacional. Éramos muito poucos nessa altura, estamos a falar de 97, não havia muitos estrangeiros portugueses na banca. Havia muitos espanhóis, havia muitos italianos, mas portugueses havia pouquíssimos. E, portanto, para mim era um motivo de orgulho
porque tinha sido à minha conta, tinha sido à minha custa, este preguiçoso alguma coisa conseguiu. E, ehm, e pronto, e eu fui, mas eu entretanto, como o banco não estava aberto ainda, não estava totalmente renovado em Madrid, eh, ainda fui viver para Frankfurt, ainda tive 6 meses em Frankfurt. Isto foi em finais de 97 e a Inês em janeiro de 98 muda-se para Madrid com os miúdos e eu não estava. Portanto, o banco pôs à disposição uma casa para nós, Ficaram quanto tempo em Madrid? eles sozinhos ficaram Todos depois já em família. 8 anos. Foram 8 anos bons. Foram os melhores anos da minha vida. Porque o Gonçalo já tinha 3 anos, o Miguel já tinha 6, ou sim, já tinha 6, ou ia fazer 6, já falavam todos, portanto já não se deixavam enganar facilmente. O que é que eu quero dizer com isto? Podíamos sair à noite, não precisar, tínhamos uma empregada interna e portanto podíamos sair à noite já com alguma facilidade, mesmo vivendo no estrangeiro e tendo uma pessoa estranha em casa, nós sentíamos à vontade. E foi voltar a ter uma nova juventude. Foi. Os dois. Os dois. Os dois. Depois foi uma altura também que para Madrid foi muitíssima gente da nossa idade. Porque quando nós lá chegámos também havia gente muito mais velha, de 40 anos, mais Mas velha. vocês também se davam com os espanhóis. Porque a maior parte, ou antigamente, os portugueses, quando iam para Madrid, era muito. E nós não nos dávamos muito com os espanhóis. Temos que ser, porque fomos agarrados pelos grupos dos portugueses. Os portugueses eram muito fechados e não nos largavam. E portanto, eu lembro perfeitamente de estar em Frankfurt e à segunda-feira ligarem-me a dizer assim: Luís, vens cá jantar a casa na sexta-feira? E assim, mas calma, eu não sei o que é que vou fazer na sexta-feira, quer dizer, acabei de chegar a Frankfurt, já me estão a convidar e a limitar para sexta-feira. Sim, demos muito com português e há uma coisa com piada, fizemos muitos bons amigos em Madrid. Aliás, eu acho que uma das características que nós temos é que nós, ao longo da vida, temos feito amigos para a vida em várias situações. Eu tenho amigos de Porto Alegre, eu tenho amigos de Madrid, eu tenho amigos da universidade, eu tenho amigos de Évora, que fiz casualmente num casamento no Brasil e que ficámos a dar-nos e que hoje em dia somos, foi um casamento há 10 anos. Eu fiz uma pós-graduação na Católica e temos um grupo que ainda hoje se reúne e de quem eu sou, hoje em dia sou verdadeiramente amigo. Temos os amigos de toda a vida, de Lisboa, da Inês, e que ficaram meus amigos. Mas temos uma variedade infinita, ou seja, eu muitas vezes convido gente para Porto Alegre e junto pessoas totalmente diferentes, porque nós temos essa capacidade, ou se calhar a Inês tem mais do que eu, não sei, não interessa, mas damos bem, independentemente de às vezes ter mais mau feitio ou não ter mais mau feitio, mas fizemos amigos para a vida em várias situações. Atalhando aqui um bocadinho, há um regresso para Lisboa, com o Miguel e o Gonçalo também já mais crescidos, já se calhar eles a saírem à noite, Não, mais à frente, sim. atalhando aqui um bocadinho. E aqui a perguntar, nota-se que há uma exigência do Luís consigo próprio, em conseguir aquilo que o vai realizar e bem. E depois os nossos filhos começam a crescer, o Gonçalo e o Miguel começam a crescer, e também foi havendo uma exigência nas expectativas do que é que cada um poderia vir a ser ou não. Como é que foi gerir essa parte? Lá está, quando eles são miúdos, têm autonomia para ficar, já estou fazendo um paralelismo com a babysitter, porque eles já falam, se alguma coisa correr menos bem, eles dizem-nos, e nós também já conseguimos confiar, porque eles depois vão crescendo, e à medida que crescem, nós também vamos
depositando expectativas, sonhos. Qualquer pai naturalmente e automaticamente faz. E aqui muito para irmos para o tema que nos trouxe, como é que começou a ser esse caminho com o Miguel e com o Gonçalo? Com o H nascença também, um não dormiu e o outro dormiu. Eh, Eu tinha uma preocupação, nós detectámos a dislexia do Gonçalo, eu não percebia nada de dislexia e ainda hoje não percebo, atenção, mas notámos que havia alguma coisa diferente no Gonçalo. As letras eram todas trocadas, não conseguia dizer o nome todo de seguida, embaralhava-se todo, umas vezes era Sampaio Malato, outras vezes era Malato Sampaio, outras vezes não sabia o dia em que estava, eu acabava de lhe dizer o nome, não sabia dizer o nome do pai completo, embaralhava, eu ia dizendo isto na brincadeira e achava ali qualquer coisa, que havia ali qualquer coisa estranha, e tinha uma preocupação grande, mas sem saber. E no colégio, onde eles andavam, também foi uma coisa estranha, porque sendo uns miúdos portugueses novinhos, nós acabámos por pôr os miúdos num colégio inglês, porque eu tinha sempre o medo de ter que ir parar a Londres, e portanto queria que eles seguissem o ensino inglês, e portanto eu sabia que não os podia pôr num instituto espanhol do sítio, lá num colégio espanhol, porque se tivesse que mudar para Londres por qualquer razão, o ensino ia ser completamente diferente, e portanto pulo-os logo no inglês. E aquilo era uma baralhação para o Gonçalo, porque ele era português, falava português em casa, no colégio, no intervalo, era tudo espanhóis, e nas aulas era tudo inglês. Portanto, aquilo para a cabeça do Gonçalo, aquilo era uma baralhação. O Gonçalo dizia 3 palavras e dizia uma em inglês, outra em português, outra em espanhol, mas começámos a notar que o Gonçalo era espanhol, pensava em espanhol, e era a sua língua materna, era o espanhol. E houve uma professora que nos chamou a atenção para isso, e foram-se fazer testes e despistou-se a dislexia, e passou a ter algum acompanhamento, mas o acompanhamento não era excelente nesse colégio, e portanto, aproveitando também que o Miguel também já não estava contente, era um colégio muito pequeno, era tipo quase uma boutique, não era uma coisa grande, e o Miguel precisava de mais espaço também. E então optámos por mudar, e achámos um colégio fantástico, muito cerca de Madrid, com um ensino completamente diferente, muito mais moderno, muito mais avançado, que também era completamente bilingue, e gostámos imenso e mudámos. E aí o Gonçalo teve um acompanhamento melhor. Portanto, eu vivia sempre com a preocupação, o Miguel não me preocupava, mas o Gonçalo preocupava. Porque o Gonçalo não tinha uma autoestima grande. Era muito alegre, mas achava sempre que era diferente. E tinha muitas vezes reações, assim, isto não é, coitadinho, isto não é normal um miúdo pensar isto. Muitas vezes a Inês ia rezar com eles à noite no quarto, ao deitar, e ele dizia: vou pedir ao menino Jesus para me fazer mais perto. Isto é duro ouvir estas coisas, não é? Portanto, ele sentia ali qualquer coisa que não conseguia encaixar, que não entendia as coisas da mesma maneira. E, e, e era muito despistado, muito, 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 muito despistado. Muito despistado. Eu, portanto, chegava ao colégio e dizia, podia falar em português ou em espanhol, não gosto, não quero. E punha os miúdos todos a dizer a mesma coisa que ela estava a dizer em português, não gosto, e punha os miúdos todos a dizer não gosto, não gosto, tudo a imitar o português. Portanto, mas era descontraído, era muito terra a terra, dizia as coisas sem maldade nenhuma, nunca foi um miúdo mentiroso, era um miúdo cru, dizia as coisas com... é para dizer, assumia. Chegou a Portugal, numa família de sportinguistas em que eu sou o único benfiquista, mas que não sou, nunca fui ferrenho. Ele um dia chega à casa, chega-se ao pé de mim e diz-me: pai, eu tenho uma coisa para dizer, com 10 anos. O avô pode-me deixar de falar,
os tios podem me bater, mas a mim ninguém me perguntou e eu sou do Benfica. Muito bem, quer ser do Benfica, é do Benfica, isso é uma questão de personalidade. Agora vai chegar à casa do avô e vai dizer que não é do Sporting, que é do Benfica, e vai assumir. E o meu sogro tinha uma psicologia incrível, que era um militar de carreira, e chegou lá à casa, disse: avô, só para dizer que eu sou do Benfica. E o avô olhou para ele com cara assim dura, de militar, em que ele ficava logo assim um bocadinho aflito. Disse: gostas de desporto? Gosta. Isso é que é importante. E ele ficou descansado. Claro que houve um tio que não ficou nada descansado, que era o padrinho dele, e que reuniu, nessa altura ainda não era casado, reuniu ali os sobrinhos todos, assim: malta, quem é que quer vir tomar um gelado? E todos, claro, tu não queres de Benfica. Não, mas depois, claro, põe, não. Mas pronto, depois assim estas partes. Ou seja, o Gonçalo dava-me algum problema, porque ia passando, o Gonçalo nunca chumbou na vida. Nunca chumbou na vida, com os problemas todos que tinha de aprendizagem e de leitura. A partir do momento em que foi diagnosticado a dislexia, o colégio, e mesmo em Portugal, o Instituto Espanhol, apoiou. Ele fez um curso à dislexia que chama-se o método Davis, em que o Gonçalo ganhou autoestima e aprendeu a fazer as coisas de outra forma. E portanto conseguiu, ganhou um bocadinho de autoestima, A foi importância de um bom diagnóstico. de um bom diagnóstico e de um bom curso que ele fez, que eu acho que é muito importante. Há muitos sucedâneos, mas fazer o método Davis original é super importante. É caro, custa, mas para quem tem dislexia é fundamental fazer. E o Gonçalo era um desportista nato, ou seja, tinha um jeito nato, desde miúdo começou a ir para o ski, andava a cavalo, nadava, tinha um jeito nato, tudo ele era super maleável. Já o Miguel já não era tanto, já era mais parecido com o pai, era um bocadinho mais bronco nessas coisas. Mas o Gonçalo era nato, não tinha um jeito nato para o desporto, gostava de desporto. Pronto, e ia cumprindo. Quando há de repente a decisão vai cumprindo, mas agora há um curso. Pois, aí tornou-se uma coisa muito estranha, porque o Gonçalo foi tendo aulas de pintura, foi fazendo os seus trabalhos, aliás ele começou a pintar ainda em Madrid, e para ele eram as tardes mais divertidas, eram as tardes que ele passava no ateliê de pintura. Quando chegámos a Portugal era mais difícil, porque não havia tanto este tipo de estúdios e de colégios mais dedicados à arte. Ele aí teve alguma dificuldade, mas pintava em casa, ia pintando em casa, ia fazendo as suas brincadeiras e portanto, quando nós quisemos sempre que ele estivesse no Instituto Espanhol, porque já que tinham começado com o espanhol, com o ensino espanhol e inglês, mas a base de formação era espanhola, nós achamos que era importante eles seguirem no ensino espanhol até ao 12º ano. Foi uma coisa que não lhes agradou muito, porque a partir do 10º ano, 11º e 12º, eles continuavam a ter imensas disciplinas e os outros já não tinham tantas, portanto não havia aquela formação específica em que chegavam ali ao 12º ano e tinham 3 disciplinas, eles tinham 9. E portanto aquilo não gostavam muito, mas aguentaram. E quando chega a altura do Gonçalo escolher o curso do Miguel, foi ele dizer-me que ia para gestão, quer dizer, Não era novidade. não era novidade nenhuma, porque notava-se do jeito que ele tinha e aquilo que ele gostava. O Gonçalo não. O Gonçalo para mim foi uma surpresa quando se vira e diz: eu quero ir para gestão. E aí, pela primeira vez, eu tive uma conversa: mas tu queres ir para gestão porquê? Não, porque eu não quero ir para artes. Eu vou ser sempre pintor, mas eu não quero ir para artes. Eles não me vão ensinar nada.
porque os professores, se fossem bons, estavam era a pintar, não estavam a dar aulas. E eu explicava, tentava explicar, Gonçalo, mas há vocações. Há pessoas que têm vocação para ensinar. A mãe também tem vocação para ensinar. E, no entanto, não deixa de ser pintora. Portanto, vocação, não se pode ir contra a vocação. Tu gostas de artes, faz-me aflição que não queiras aprender, porque eu não quero ter influências de ninguém, eu quero fazer as minhas coisas de uma imaturidade que não me parecia muito normal. Mas tu queres ir para gestão, vais para gestão. Eu não sei como é que vais entrar em gestão. Mas conseguiu. Tirou no exame de matemática nacional, a nível nacional, tirou 19,75 e conseguiu entrar onde queria, na nova. Como o pai. Como o pai que quis trabalhar na bolsa. E ele, sim, foi. Só que ele teve que estudar mais do que eu disse. Mas. E entrou para a gestão. E aí começam os conflitos. Aí começam os conflitos porque dá-me a ideia que ele fica super contente porque entra em gestão, mas ele sabe que não é gestão que quer fazer, nem economia. E, portanto, assim que entra, pede-nos um ano sabático. E nós dissemos não, um ano parado sem fazer nada. Aliás, eu já estava um bocadinho à espera que ele ficasse um ano, mas era se não entrasse na faculdade, porque ele tinha sido tão exigente nas escolhas da faculdade que queria ir, que só tinha posto nada mais, nada menos do que a Nova, o ISEG e o ISCTE, e não pôs mais nada, e portanto eu achava que não vais ter notas para entrar, e portanto vai ser um ano parado. Ele entra e pede-me um ano sabático, e eu digo não, nem eu nem a mãe estamos de acordo, não, vais fazer no primeiro ano, porque eu quero pintar. Então, mas se queres pintar, entras para um estúdio, onde podes ir pintar e aprender, mas vais fazer o primeiro ano do curso. Se chegares ao final do primeiro ano do curso e dizeres isto não é para mim, então aí desistes e fazes o que tu entenderes. Mas o primeiro ano vais fazer, foste tu que escolheste, vais assumir a responsabilidade de fazer pelo menos o primeiro ano. E ele fez o primeiro ano. Fez o primeiro ano e não só fez o primeiro ano, como nos disse, mudei de economia para gestão. Mas Gonçalo, mas mudaste de economia para gestão? Sim, mudei para gestão. E portanto, eu acho que no interior dele aquilo era um desafio enorme que ele tinha a se provar a ele próprio que conseguia fazer as coisas. E conseguiu, com muito esforço, mas o Gonçalo continuou-se a chumbar. E continuava a passar. E eu ouvia o curso todo porque o Gonçalo não escrevia, ou escrevia muito pouco. E o Gonçalo tinha que ler alto. Portanto, eu passei os 3 anos do curso dele a ouvir, debitar as coisas, a ler alto, tudo. A fazer as suas cábulas, também com muito engenho. É uma forma de estudo. Que é uma forma de estudo. E ficava radiante quando conseguia usar as suas cábulas sem ninguém notar, que era uma coisa... Vou dizer uma coisa, Boris, eu fui apanhada uma vez a copiar e a professora mandou umas cábulas. E eu cheguei ao pé do meu avô, na altura, e disse: "Avô, tenho 2 coisas para contar, uma muito má e uma boa." E o meu avô: "Então vá, começamos pela boa." Eu tive 18 a filosofia, meu avô: "Ai, que bom, então e agora a má?" E aquilo assim, fui apanhada a copiar. Oh menina, se não sabe copiar, aprende. Isso é só para quem sabe. E eu que ia com um peso gigante assim, o que é que me vai acontecer? Pronto, vá, agora aprenda. Exato. Agora, se não sabe, não faça. Ele, ao menos, não era como eu e ele sabia. Ele sabia, até tem uns diários escritos em que há uma altura em que ele estava a fazer um exame e há um professor que não tinha uma caneta, ele pede uma caneta e as cábulas estavam todas na caneta e o professor assinou uma série de coisas e não notou absolutamente nada nessa caneta. Mas enfim, mas aí entra a primeira, aí durante o curso é quando nós sentimos a primeira revolta.
A primeira revolta do Gonçalo porque nós o tínhamos obrigado a tirar um curso. Não. Nós não tínhamos obrigado, mas convencê-lo que nós não tínhamos obrigado a tirar o curso nunca saiu da cabeça dele. E, portanto, foram 3 anos perdidos na vida dele que ele considerou uma perca de tempo brutal. Portanto, ele teve esta atitude ao princípio, no primeiro ano, de não querer começar o primeiro ano, e teve no final, quando não queria acabar. E nós o convencemos de que acaba o curso, faz sentido acabar o curso, e depois tudo aquilo que tu queres fazer em relação à pintura, que nós facilitamos. Ele acabou o curso e pediu-nos: eu não quero fazer mestrado, eu quero ver se vale a pena ou não vale a pena apostar na pintura, e portanto eu quero que os pais me paguem, na realidade, a minha estadia durante 2 anos sem ganhar dinheiro, para ver se vale a pena ou não vale a pena. E queria arranjar um estúdio. E achava que nós íamos arranjar um estúdio independente da mãe. Mas não, a mãe arranjou um estúdio bem maior, que dava para os dois, e portanto o Gonçalo tinha uma parte do estúdio e a Inês tinha outra. E isso também era fonte de conflito, porque as coisas dele não estavam guardadas, fecharam-se as portas para o estúdio dele ficar isolado, porque coitadinhas das senhoras que eram alunas da Inês iam lá espreitar as coisas que ele fazia e ele não gostava que fossem espreitar as coisas dele, portanto tudo era um conflito para ele. Era no relacionamento em casa, com a mãe e com o pai, era rebelde e às vezes havia discussões muito fortes, mas ia seguindo o seu caminho. A procurar escapes noutras coisas. Sim, o que nós chamamos excessos. O Gonçalo era uma alma muito livre, tinha amigos do rugby, tinha amigos do colégio, do Instituto Espanhol, tinha amigos na universidade, tinha amigos que ia fazendo. E ao fim de 2 anos, basicamente, de tudo isto, ele ia produzindo, mas não mostrava. A Inês de vez em quando ainda ia vendo algumas coisas, porque estava lá no estúdio, mas eu não fazia a mínima ideia. E achava que o Gonçalo era um preguiçoso. E muitas vezes me chateava com ele, e injustamente, mas ele também não me dava o braço a torcer. E também não me dizia, só me dizia, mas eu estou a produzir. Então, mas estás a produzir, mostra. E eu também não ia ao estúdio. E portanto também não via. Mas de vez em quando chegava a casa às 2 da manhã, eu deitava-me também muito tarde, foi uma altura da minha vida profissional que também não correu muito bem, e portanto também estava muito tempo em casa e muitas vezes ficava pela noite fora, e o Gonçalo chegava a casa e começava-me a contar as suas histórias e o que é que ia fazer e o que é que ia inventar, e eu não conseguia perceber nada. Mas o pai não está a ver se um quadro, se eu enrolar uma tela, eu faço uma escultura, é um quadro em 3D. E eu, Gonçalo, não. Faz, mostra-me, e depois eu digo se gosta ou não, na ótica do utilizador. Mas não consigo, não, está bem, pronto. E portanto, e lá fez as suas esculturas e lá fez os seus manipansos. E às tantas conheço, um dia chega a casa e disse que pai e mãe conheci uns espanhóis que estão cá em Erasmus, e eu, como nunca fiz Erasmus, vou fazer o meu Erasmus. Ao fim, já tinham passado os 2 anos, já íamos a caminho do 3º. E entrou a fazer Erasmus em Lisboa com os espanhóis. Muito diferentes, pessoas muito diferentes, não que fossem más pessoas, mas eram pessoas diferentes, originais, muitos deles, e
que ele um dia quis que nós conhecêssemos. E então eu recebi em casa tudo. Bons alunos, uns da Galiza, outros do Paquistão, outros da Hungria, outros da Andaluzia, outros de Saragoça. E então fui tudo lá para casa. E aquilo foi uma alegria. E eu gostei de os conhecer e gostei de ver aquela diversidade toda lá em casa, e tive imenso tempo a falar com eles, sentados à mesa a comer tortilhas espanholas, porque uma delas sabia fazer tortilhas muito bem, então fez umas tortilhas fantásticas, e eu conheci-os e gostei deles. Só que no meio daquilo tudo havia excessos, em que uns souberam controlar e outros não souberam. E portanto havia muita festa. Também não nos podemos esquecer que havia muito controle por causa do Covid, portanto foi nos anos do Covid, portanto tudo isso mexeu com a cabeça do Gonçalo. E os Erasmus, as pessoas iam mudando e portanto não estavam cá durante muito tempo, estavam durante 6 meses e portanto mudaram. Os primeiros foram-se embora, entraram os segundos, e os segundos, quando se foram embora, eu acho que o Gonçalo, até porque tinha namoro com uma da espanhola de Saragoça, de Pamplona, peço desculpa, uma miúda giríssima, que ele nos apresentou, muito a medo, mas que nos apresentou e que nós gostámos imenso, Violeta, e o Gonçalo começou a entrar um bocadinho em tristeza. Começou a entrar em tristeza e, como não tinha dinheiro, primeiro foi trabalhar para uma pizzaria para ganhar dinheiro para poder ir ver a sua Violeta a Pamplona. Achar que trabalhar numa pizzaria conseguia, porque ele achava, quer dizer, ele já não ligava nada ao curso, ele nem sequer foi receber o diploma do curso, portanto ele não ligou, para ele ter feito o curso ou não ter feito, zero, não valia nada para ele. Portanto, se ele achava que tinha que ir trabalhar para uma pizzaria, ia trabalhar para uma pizzaria, porque ele queria era ser pintor. Portanto, aquilo era um trabalho, como se fosse um trabalho para juntar uns dinheirinhos que ele precisava. E nessa altura tem um desastre e que tem um desastre de bicicleta, que ele andava sempre de bicicleta e estraga o joelho com que ele já tinha tido uns problemas uns anos antes, e é uma operação mais dolorosa. E portanto deixa de ter o emprego, a sua Violeta vai-se embora, os seus amigos foram-se embora e o Gonçalo tem que ser operado, tem uma recuperação difícil e queria ser livre. E um dia acontece. Se nós estávamos à espera, não estávamos à espera. Sentíamos que ele estava super deprimido, isolava-se muito no quarto, mas ao mesmo tempo que estava isolado no quarto, deprimido, ele estava a trabalhar no seu iPad, num iPad XPTO, onde fazia uns vídeos com uns digitais fantásticos que infelizmente nós não temos só os do Instagram que ele publicou, mas que são horas e horas e horas e horas e horas de trabalho até chegar em vídeo, e que nós infelizmente não temos, porque não temos a password, e na Apple ninguém nos dá a password, e portanto perderam-se e não se consegue piratear. Mas há um dia que ele deve ter havido alguma coisa complicada, e no dia a seguir ele está muito parado em casa. Eu cheguei a casa do trabalho, estivemos na sala a falar, mas eu notava qualquer coisa estranha nele, uma cor muito pálida, muito absorvido, muito
como se estivesse a interiorizar qualquer coisa, estivesse em meditação. Não me lembro se ele me falou ou se me disse alguma coisa. Eu sei que ele me deu um beijo quando achou que eu ia sair de casa, me deu um beijo, que era uma coisa que ele não fazia, e disse eu, calma Gonçalo, eu não vou sair de casa, e deu-me um beijo, depois sentou-se outra vez, e nessa altura eu tive cerca de 15 minutos com ele, à conversa, e tive uma conversa muito paciente, uma conversa muito calma. Eu não era calmo, mas nesse dia tive uma conversa super tranquila e super encorajadora. E tinha recebido uma chamada de um primo meu que não tinha atendido. Estávamos a preparar o Natal. Isto era dia 9 de dezembro. E o meu filho também me tinha ligado, que estava a viver em Paris. E tinha-me ligado, tinha feito um negócio fantástico e queria-me contar e estava com uma alegria fantástica e eu não o tinha atendido porque estava numa reunião fora. E depois de falar com o Gonçalo e de saber que o Miguel me queria contar uma história boa, eu não quis estar vendo que o Gonçalo estava ali triste. Levantei-me da sala e fui para um canto do meu quarto a falar. E foi nessa altura que Deus me avisou. E aí eu não quis acreditar. Eu vi o meu filho e não acreditava. Aquele choque momentâneo de ver o meu filho, o que é que eu faço? Eu que nunca fiz reanimação a ninguém, tentar fazer reanimação, mas a querer-me enganar a mim próprio. E nem me apareceu 3 minutos depois. Foi espetacular. E confirmou. E foram fantásticos. Trouxeram um psicólogo, uma psicóloga. Nós viemos para casa, subimos para casa. Os dois, com o psicólogo, com o motorista do INEM. O meu pai tinha trabalhado no INEM. Entretanto, ele começou a ver pelo nome qual era a ligação ao meu pai. Gostava muito do meu pai. E ficámos ali um bocado a falar e eu às tantas, eu estava em choque. E o que me deu foi para quase que eu consolava a psicóloga. Eu não sei como é que eu ia te explicar. Eu estava noutra. Eu não acreditava. Eu sabia que tinha acontecido aquilo, mas parece que não era nada. E depois os amigos foram espetaculares. Nós não paramos de receber amigos. Durante 10 dias, a nossa casa foi um bar, foi um restaurante, foi um clube, em que nós que foi, isso é uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem. O poder da amizade mexe o mundo. Não é falar, é estarem connosco. Traziam pizzas, traziam frangos, traziam pratos congelados, traziam bacalhaus, traziam vinho, traziam cervejas, traziam... Entretanto, a casa começou a se encher de amigos também do Gonçalo e do Miguel. O Miguel só, infelizmente, fui o que eu tive que avisar, porque estava em Paris, e portanto, esse também foi outro momento logo a seguir ao choque. O que é que eu vou dizer ao meu filho? Mas disse, ele veio no dia a seguir, e aí foi uma semana em que vivemos ao colo. Vivemos ao copo. O poder dos amigos é fundamental. É fundamental. E aí eu também, há uma coisa que eu já não me estava a lembrar e que eu acho que para mim foi decisivo aos 2 dias disto de saber. Há uma senhora que era minha amiga no Facebook, uma senhora cuidado para ser minha mãe,
cujo filho tinha acontecido a mesma coisa, mas muito mais velho, era um filho da minha idade e que morreu com 44 ou 45 anos, que me disse das frases que eu hoje mantenho e que acho que é das frases mais fantásticas que se pode dizer a um pai que sofre uma situação destas que é antinatural, duas vezes. É antinatural ver morrer um filho e é antinatural ser por suicídio. E que me diz esta simples frase: Luís, não se culpabilize. Não culpabilize a sua mulher. Não culpabilize o seu filho. Não o responsabilize e respeite a decisão dele. E aquilo é uma frase difícil, porque a culpa é uma coisa que existe para o resto da vida. Há sempre um se. Há sempre uma situação em que nós só nos lembramos das coisas más que dissemos, não nos lembramos das coisas boas que fizemos. E porquê é que eu fui tão bruto? Porquê é que eu extremei tantas posições? Porquê é que eu fui tão exigente? E, e cada vez que eu fazia isto e que me lembro disto, eu lembro-me da frase desta senhora. E ajuda? Muitíssimo. Porque é verdade. Nós não vimos com livro de instruções. E há um amigo meu que me diz: e se viesse-me errado? E é verdade. Nós aprendemos a ser pais, não sabemos ser pais. E não há livros de instruções, porque cada filho é totalmente diferente do outro. E mesmo a forma como eu encarei a morte do Gonçalo foi totalmente diferente como a mãe encarou. E isso ainda hoje nos separa. Eu vim totalmente abaixo. Eu fiquei em casa, eu fartava-me de chorar, achava que chorar me fazia bem, e não me fazia nada bem. Passava a vida a ver fotografias e não fazia bem. Eu achava, não, isto faz-me bem porque eu choro 2 minutos, 3 minutos e isto passa-me e eu fico bem. Não. Passaram 5 meses e eu tive um infarto no meu dia de anos. Enquanto que nós tínhamos decidido ao fim de uma semana do Gonçalo morrer, nós tínhamos decidido fazer uma exposição do Gonçalo, sobre as obras do Gonçalo. Portanto, havia um trabalho enorme que tinha que ser feito, que era catalogar a obra do Gonçalo, numerar tudo, encontrar um espaço, encontrar quem nos quisesse ajudar a montar uma exposição, que não era fácil. E aí tivemos uma equipa de luxo que a Inês poderá um dia contar melhor, mas a Inês também foi levada ao colo porque tivemos dos melhores profissionais a ajudar a montar a exposição. E a Inês aí foi Com obras de arte? fantástica porque tinha uma força fora do normal. E toda a gente dizia: a Inês vai cair. E a Inês não caía. E a Inês chegava à casa com uma força e tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. E eu, só de ouvir, ficava cansado. E sim, vi-me abaixo. Nunca quis consultar um psicólogo. E não sei se eu devia ter feito ou não. Fui aconselhado várias vezes, mas tive colo. E eu vou dizer uma coisa que se calhar não é o mais politicamente correto, mas vou dizer, eu acho que os nossos amigos foram fantásticos, foram fabulosos, estiveram connosco sempre, estão connosco sempre, mas eu não consegui falar com todos aqueles que achava que podia falar.
porque as pessoas, e eu também não sei se fosse ao contrário se conseguia ouvir. Houve muito pouca gente que me ouviu. E essas pessoas que sabem quem são, sabem o que é que eu chorei. E o que é que eu contei? E as parvoíces que disse, aquilo que eu pensei, e depois houve os amigos de toda a vida também que se sentiam incomodados e eu sentia que falar do tema era incómodo. E portanto não nos deixaram de ligar, não nos deixaram como é que estás, como é que não estás, mas quer dizer, mas quando se falava no tema do Gonçalo havia algo que os incomodava, e eu percebo, porque achavam que era um tema doloroso para nós e para eles também, porque nunca passaram por essa situação e só pensam que se isto alguma vez me pudesse passar na vida, como é que eu reagia? Nós nunca sabemos como é que reagimos, achamos sempre que vamos reagir de uma forma e depois reagimos de outra completamente diferente. E achamos que é um desespero e depois temos forças, vamos buscar forças onde achamos que não há, mas há. Sobrevive-se. Sobrevive-se? Sim. Um filho que perde um pai é órfão. Um homem ou uma mulher que perde o marido ou a mulher são viúvos. E não há um nome para um filho, para um pai que perde um filho. Mas eu acho que há. Chama-se sobreviventes. E isso acompanha-nos para o resto da vida. E há uma coisa que eu aprendi com tudo aquilo que eu ouvi do Gonçalo. Eu sei que tive um filho bom, sei que tive um filho original, que tocou muita gente, que vieram a Portugal e que estiveram presentes nas cerimónias, que estiveram presentes passado um ano, que nos escreveram cartas, que estiveram presentes passado 2 anos, e ao fim de 3 anos alguns vão nos escrever, mas já não vão vir. Mas eu sei que nos vão escrever porque nos acompanham. E porque ficaram a gostar de nós, porque nós os recebemos bem. Porque o Gonçalo me dava sempre uma imagem que nós éramos muito distantes. E nós nunca fomos nada distantes, antes pelo contrário. Eu vou voltar um bocadinho atrás e vou falar de uma coisa. Nós, quando voltámos para Portugal, nós sempre passámos férias em Portugal, independentemente de viver fora, porque achávamos que os miúdos tinham que ter raízes. E tal como aos filhos dos diplomatas, nós vimos que muitas vezes eram desenraizados, que não pertenciam a nenhum lado. Em Portugal eram os espanhóis, em Espanha eram os portugueses. E portanto nós achamos que era sempre importante eles terem uma ligação a Portugal e portanto davam-se com os filhos dos nossos amigos no verão. E depois, quando nos metemos no rugby, havia muitos amigos conhecidos também, e nós começámos a fazer umas coisas muito engraçadas, que era levar os miúdos para Porto Alegre. E então, desde os 12, 13 anos até aos 18 anos, nós fazíamos acampamentos. Não era um SAEREF, mas era parecido, com muito mais liberdade do que no SAEREF. E portanto, desviávamos alguns miúdos do SAEREF. Temos que ser sinceros, desviávamos alguns miúdos do SAEREF e então iam para Porto Alegre, estavam isolados no meio da serra e tinham uma liberdade total. Havia 3 regras que tinham que cumprir, que não cumpriam. Só havia uma que cumpriam mesmo, que era não entrar na cozinha fora das horas das refeições, não ir para a mesa com os fatos de banho molhados e à 1 da tarde, passasse o que se passasse, tinha que estar tudo arranjado. A única coisa que eles cumpriam mesmo era o não ir com os calções molhados, porque e portanto passavam semanas lá, passavam uma semana lá, cada um, e portanto nós durante os 12, 13 anos até aos 18 íamos conhecendo os miúdos, e quando os miúdos estão sozinhos nós aprendemos muito com eles, e portanto
eh, eles, tanto de um lado como do outro, achavam que nós éramos um bocadinho os pais do grupo. E daquela união ter sido feita, que ainda hoje se mantém, sobretudo com o Miguel, eh, toda essa união, eles dizem mesmo, os tios são os pais do grupo. Porque se não fossem os tios, nós podíamos ser amigos ou não. E assim ficámos amigos para o resto da vida. E é engraçado que muitos deles nos convidaram para o casamento, ou alguns deles nos convidaram para o casamento deles. Nós sendo até conhecidos dos pais, mas não sendo propriamente amigos, que nos casamentos há sempre cortes que se têm que fazer. E, portanto, nós nunca seríamos os escolhidos, mas eles, fomos no copão deles. Não, os tios têm que estar presentes. E, portanto, já tivemos 3 casamentos em que nós fomos convidados dos noivos. Isso a mim dá uma certa alegria. Mas o Gonçalo, pronto, voltando ao tema do Gonçalo. O Gonçalo tinha ali um problema porque achava que os amigos que eu não ia gostar dos amigos, e tinha sempre ali o seu drama dos amigos alternativos, se eu gostava ou não. Eu gostava é que eles fossem boas pessoas, e eram. E acho que já falei muito, não sei, já me perdi. Estamos quase aqui, mas eu acho que o que ia dizer era que naqueles dias onde entrou muitas pessoas em casa, o Gonçalo também o ensinou. Isso aí, eu sou muito organizado. Sou muito organizado, e quando recebo em casa, e nós recebíamos muitíssimo em casa, muitíssimo, gostávamos imenso de receber. E tínhamos muitos jantares em casa, mas eu gostava das coisas muito bem arranjadas. E era muito esquisito, as coisas tinham que estar no sítio. Gostava das coisas, uma mesa bem posta. E era eu que punha a mesa. Era uma das minhas funções, era pôr a mesa. E ficava muito nervoso quando as coisas não estavam a horas, e a Inês dizia: não, mas o jantar é às 9. Não, mas já sabes que às 9 e as coisas não estão prontas e não estás arranjado e não sei o quê. Pronto, eu tinha que ter as minhas coisas, e o Gonçalo nisso era completamente do mais desleixado. O casaco chegava à casa, era na entrada, luzes acesas, bem, enfim. E isso é aquele choque típico entre os pais e os filhos, que gostam de ter as coisas arranjadas. Tu na tua casa fazes o que tu quiseres, mas aqui em casa tem que ser assim, assim. Mas isto é com o que eram com Em Jack tudo. Doces. E no dia que tu quiseres na tua casa, me convidares para a tua casa e quiseres comer no chão, eu sento no chão a comer contigo, mas aqui sentas-te à mesa. Pronto. Eh, e naqueles dias, a casa, como eu disse, parecia um bar, parecia um restaurante, parecia um clube, e era uma desarmação de pegada. E a Inês dizia-me: o Gonçalo está aqui, já viste toda esta desarrumação? E é verdade. Uma semana levado ao colo, e depois com um acompanhamento também. Eu, não sendo uma pessoa muito religiosa, eu senti-me muito bem nas missas. E senti-me muito bem. Eu ia deitar às 6 da manhã, nesses dias todos, deitava-me e ficava a ouvir música, e músicas relacionadas com a saudade e com a religião, e aquilo, e eu ouvias e era assim que adormecia. E ao meio-dia, quando acordava, já tinha a casa cheia de gente, já tinha a casa toda arrumada, já tinha almoço, já tinha gente a entrar, gente a sair. E até é estranho, porque havia as pessoas que sentiam alguma cerimónia, que nos telefonavam e diziam: vê lá, quando é que eu posso ir aí a casa? Assim, por amor de Deus. Apareçam quando quiserem, porque a casa tinha a porta aberta. E agora como é que. Já passámos o tempo, já nem estou a contar, mas quase a acabar. Luís, como é que se vive enquanto sobrevivente?
Eu tenho 2 filhos. E os 2 filhos vivem fora. Então no céu e outros têm em Madrid. É sempre assim que eu digo. Tenho 2 filhos. E portanto, tenho 2 filhos fora. É difícil de... Eu chego a casa e inevitavelmente vejo o meu filho. Eu tenho a bicicleta dele à porta, continua no mesmo sítio. Tenho uma fotografia dele grande. E portanto, inevitavelmente, eu choco com o meu filho. Nas fotografias, na entrada de casa, nos quadros que tenho do Gonçalo, nas esculturas que tenho do Gonçalo, porque é uma coisa engraçada. Eu acho que o Gonçalo viveu e morreu à maneira dele. E eu tenho que tentar respeitar essa decisão. Eu não me interessa saber as causas, eu tento cada dia que passa respeitar a decisão dele. E cada vez consigo mais. E cada vez consigo mais. E cada vez encontro menos culpas, encontro menos razões e não quero saber. E cada vez tenho mais respeito pelo percurso do meu filho. Porque cada vez que mais sei sobre o meu filho e cada vez mais tenho menos certezas sobre as certezas, tantas certezas que eu tinha e tantas dúvidas que eu tenho agora. Cada vez 2 mais 2 pode nem sempre ser 4. Antes eram. Eu não sei se 2 mais 2 eram 4. Eu não sei. Eu tenho menos certezas. Tenho menos certezas agora. Sou muito mais intolerante à intolerância e aos fundamentalismos. Tenho menos de felicidade, que é importante. Uma vez vi um cantor a quem lhe aconteceu perder um filho, neste caso uma filha, que disse: eu não sou feliz, eu tenho momentos de felicidade. Eu senti isso durante muito tempo, mas eu quero ser feliz. Quero ser feliz. E eu sei que vou ser feliz. E cada vez sou mais feliz, porque cada vez que vejo mais coisas sobre o meu filho e que sei mais coisas do meu filho, isto não é dourar a pílula, isto não é depois de mortos somos todos bons, não. Houve problemas, houve excessos, houve violência, pouca. Nada fazia prever este desfecho. Portanto, foi uma surpresa e foi uma brutalidade, mas estas doenças são silenciosas. Estas doenças, eu se calhar não lhe queria chamar doença, porque às vezes pode haver doença e outras vezes pode haver outras razões. Este percurso é silencioso. E o Gonçalo deixou pistas. Que antes não eram. E que eu acrescento. Os artistas morrem cedo, dizia ele. Porque é que os pais não tiveram mais filhos? Assim os nossos filhos não vão ter primos direitos. Ir com a namorada na rua, ver um pobre e desatar a chorar, pedindo: eu não vou acabar assim? Como é que uma pessoa integrada num meio que se pode dizer privilegiado, com uma licenciatura feita por mais que não lhe diga nenhuma, pode pensar dessa forma? E portanto, deu sinais, deu. Até nas fotografias que publicava, muitas vezes a fingir que estava no ar, outras de penhascos. Há fotografias que não parecem, que parecem inofensivas, mas que está numa ravina com 30 metros de altura, a 2 metros, a 1 metro de distância.
Também é normal. Fotografias nos telhados, fotografias no espaço. É normal um pai, uma mãe, qualquer um de nós olharmos para essas fotografias e não percebermos que está num penhasco e não percebermos que poderia haver ali um sinal. Não. É muito mais fácil depois das coisas acontecerem, não é? Nós pensarmos nos X. Mas eu vi aqui um convidado, o Tomás, que dizia os X são muito perigosos quando se continuam muitas vezes. E eu acho que se calhar o Gonçalo também foi desarrumado na maneira como foi mostrando os sinais e nós não conseguimos, não é? Foi. Estar. Numa família que tem muitas certezas, numa família ótima, atenção, mas com muitas certezas e com ideias muito concebidas, e o Gonçalo saía fora da caixa. E o Gonçalo não tirou nenhuma licenciatura em artes, mas o Gonçalo tinha uma preocupação excessiva em aprender sobre artistas. E a prova disso é que durante a altura em que se estava a catalogar a exposição, houve uma amiga da Inês, que era a designer da exposição e que trabalhou durante muitos anos no Centro Cultural de Belém e que organizava todas as exposições do Centro Cultural de Belém e da Fundação Gulbenkian, e que um dia disse à Inês: "Oh Inês, eu quero trazer aqui um amigo a ver as obras do Gonçalo, mas não quer que você esteja, não quer lá ninguém." E ela levou. E era nada mais, nada menos do que o primeiro curador da primeira exposição do Centro Cultural de Arte Moderna, do Centro Cultural de Belém. Tinha montado exposições da Vieira da Silva em todo o mundo. E esta amiga da Inês e nossa amiga perguntou-lhe, disse: "Quer que tu venhas ver as obras de um artista?" Não lhe disse se era novo, se era velho, se tinha estudos, se não tinha estudos, se tinha morrido, se não tinha morrido. E ele adorou as coisas e começou a teorizar imediatamente sobre a obra do Gonçalo. E se eu quero escrever sobre o Gonçalo. E escreveu, e está no livro. E isto a mim deu-me uma alegria enorme, porque durante este primeiro ano em que a Inês esteve com uma fortaleza incrível a montar a exposição, em que eu fui lá poucas vezes, porque me ficava um bocadinho, tudo aquilo era uma desorganização. Dentro da organização dos artistas, aquilo tudo era uma desorganização e aquilo fazia mal, e portanto eu voltava para casa. E às tantas houve uma amiga nossa, psicóloga, que me disse: "Tu não precisas de um psicólogo, tu precisas de um psiquiatra, tens que ir ao psiquiatra." "Mas porquê que eu tenho que ir ao psiquiatra?" "Porque tens estes sintomas assim, 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 assim." E eu: "Tá bem, eu vou ao psiquiatra." Eu fui ao psiquiatra e fui lá 2 meses e não tive empatia nenhuma. E isto passa-se entre setembro e dezembro, que é a altura em que eu vou ao psiquiatra e onde tomo alguns comprimidos, em que realmente me sentia melhor, mas ao mesmo tempo sentia-me dopado, mas sentia-me melhor de cabeça. Mas o que me fez sentir mesmo bem foi sentir que a exposição ia ser um sucesso e que estava a ser muito bem montada e que eu estava fantástico e que superou largamente as minhas expectativas, quando toda a gente dizia que ia superar. E eu não acreditava e que superou, e eu aí deixei, não quero saber de psiquiatra para nada, e aquilo a mim fez-me um bem terrível. E eu saí da exposição, quando a exposição terminou, em dezembro, eu estava com o meu ego de contente porque tinha sentido que tinha valido a pena o esforço que nós tínhamos feito pelo Gonçalo. Porque o Gonçalo não passou pela vida em vão, o Gonçalo foi um artista. Tem obra
E essa obra há de perdurar, porque essa obra vai estar pendurada nas paredes das pessoas que compraram os quadros, das pessoas quem nós demos quadros. Ahm, Há pessoas que passam pela vida, toda uma vida, e que passam anónimos. O Gonçalo não passou anónimo. E é isto que eu penso. O Gonçalo deixou a sua obra, as suas pinturas, as suas esculturas. Eu adoro ir à casa de alguém e ver um quadro do Gonçalo, uma escultura do Gonçalo numas escadas, uma escultura do Gonçalo na janela. Ahm, e isso faz-me ter o Gonçalo vivo. Faz-me ter o Gonçalo vivo. Portanto, o Gonçalo está fora. Está no céu. E agora, mesmo a acabar, vou fazer as últimas 3 perguntas. Tínhamos muito mais que um episódio. Qual é que foi um dos dias mais pesados? Não, tinha pesado. Claro que é o dia da morte do Gonçalo. Ou foram os dias a seguir à morte do Gonçalo? Há aqui uma coisa que eu não disse e que eu tenho que frisar, porque tenho uma. Há coisas, há pessoas na vida que nos vão marcar, que vão marcar. No dia da morte do Gonçalo, ainda estava pouca gente em casa e entra-nos um pai de um amigo do Gonçalo que nós conhecíamos, que não éramos propriamente amigos, mas tínhamos muitos amigos em comum. Entra e já tinha a psicóloga saído, a polícia já se tinha ido embora, o Vinem já se tinha ido embora. Entra-me e diz: estás à espera do teu amigo Cota, do meu irmão. Estás à espera que ele apareça e que ele vem de Estremoz, não é? Eu fiquei quieto e não nos largou. E não nos largou, não nos deixou sozinhos. E eu até senti que estava bem. E Inês também com força. Mas É o estar. é? É o estar. Portanto, os dias, esse dia, se pode dizer que foi mais leve, foi graças a essa pessoa. Ele também sabe quem é. E os dias foram, todos esses dias, os primeiros, aliás, porque só nos entregaram o Gonçalo uma semana depois. Portanto, o Gonçalo morre numa quinta-feira e entregaram-nos o Gonçalo numa quarta-feira da semana a seguir. Mas o carinho que tivemos, eu volto a frisar, o poder da amizade é algo fundamental numa situação destas. É fundamental, porque dá colo à séria. Dá colo à séria. Luís, e um dos Pesado, dias. pesado, foi também avisar o meu filho, do irmão. Porque não podia ser uma videochamada. Era um telefonema. E o telefonema que ninguém está à espera. Até porque tinha falado com ele cerca de meia hora antes. E tinham estado a conversa também. Não sei se foi no programa, não quero mentir, mas não sei se foi ou no dia anterior tinham estado à conversa também durante muito tempo. E dias leves. Não sei se há dias leves. Não quer dizer que sejam pesados. Mas um dia leve é quando contam histórias engraçadas do Gonçalo, que também é exato. A vida tem graça. Tem muita graça. E tem muito mais graça depois do meu infarto.
porque eu lembro-me que entrei em choque também, de nervoseira, porque achava que se me acontecesse algo, eu não me importava que me acontecesse algo. O que me importava a mim era, mas porque os mais próximos têm que sofrer duas têm que sofrer 2 perdas ao mesmo tempo em tão curto espaço de tempo? E portanto, eu senti que tinha que mudar de vida, que tinha que mudar, eh, a minha forma de pensar, e acho que consegui mudar. Obrigada. Obrigado, eu, Ticas. Pena que já acabou. Ficava aqui a ouvir muito mais. Não podemos, porque já ultrapassamos em muito a hora, mas queria agradecer muito, mesmo do fundo do coração, a partilha tão generosa e tão verdadeira. Hum, Não sei se vou estar à altura de resumir tanto, mas acho que de facto o Gonçalo continua a brincar aqui conosco, continua da sua forma desarrumada a fazer acasos que não são por acasos e a mudar formas de ver que 2 mais 2 nem sempre são 4. O que é que dá? Não sabemos. E acho espetacular. Espero que também todos recebam esta conversa com colo, porque acho espetacular hum, o que o Luís Miguel fez hoje, porque saiu completamente fora da sua zona de conforto e se calhar sem-se aperceber, enquanto pai, enquanto homem, mostrou aqui uma vulnerabilidade muito grande de aprendizagem hum, e de mudança, com tudo que a vida lhe foi trazendo e com tudo o que o Gonçalo lhe vai abrindo e que ele tem dito que sim, se calhar sem se aperceber, como hoje, que teve aqui a conversa, e acho que tivemos 3 pessoas e, e quem lhe deu assim o pontapé de saída para estar aqui certamente foi o Gonçalo. E eu acho espetacular o Luís tão exigente, tão rígido, se calhar com ideias tão fixas, de repente ser outro Luís que está a fazer o seu caminho eh, de uma maneira nova e a querer fazer. Acredito que também vai ter dias leves, mas acho que temos todos que aprender aqui muito e sobretudo estes colos que são os amigos e que nas alturas mais duras às vezes temos vergonha de ir ou não queremos falar e acho que o Luís deixou aqui bem patente o quão importante podemos ser na vida uns dos outros e não precisamos de ser os melhores amigos, precisamos de estar a querer estar e a querer ser colo. Mas tenho a certeza que onde estiver o Gonçalo vai ser sempre muito mais do que um quadro exposto, muito mais do que exposição e ainda vai continuar a sê-lo porque vamos continuar a vê-lo no Luís, no Miguel, na Inês e em toda a desorganização que vai ser o caminho deles e que o Gonçalo se vai rir imenso e nós também nos vamos rir porque o bonito disto é que eles estão a ir também nesse caminho. Por isso, espero que tenha sido uma conversa longa, mas boa. Espero que vos seja colo, espero que se inspirem e que um dia consigamos todos ter esta força e esta franqueza na partilha que o Luís teve, que acredito que não tenha sido nada fácil, mas o fez por amor ao próximo e para ajudar. Por isso, se tiverem alguém que tenha uma dor parecida, partilhem. Um beijinho grande, obrigada. Obrigada por terem estado connosco até aqui.
Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.